Salve, salve família, eu sou Michael Riz e está começando agora mais uma edição do programa Nazária. E hoje a gente vai chegar numa periferia, mas para conhecer as iniciativas e as vivências de quem vem fazendo toda a diferença para a comunidade LGBTQIA+, aqui da cidade de Fortaleza. Então chega junto, vem comigo porque vocês estão na Nazária. O que vão dizer de nós? Seus pais de Deus e coisas tais. O Brasil é considerado um dos países que mais mata e discrimina pessoas LGBTQIA+. Não é muito raro a gente se deparar com casos de LGBTfobia, seja na escola, no trabalho, no esporte ou até mesmo na televisão. É uma realidade difícil e que afeta diversas pessoas. Mas nesse programa especial nós vamos falar somente das dores. Nós vamos conhecer iniciativas e projetos que resistem, acolhem e enfrentam as dificuldades dentro das periferias de Fortaleza. Então chega junto, vem comigo porque esse é o programa especial Visibilidade LGBTQIA+. Olá pessoas, eu sou Dário Bezerra, sou ativista LGBTI+, participo do Fórum Cearense LGBT, do Grupo de Resistência Asa Branca, GRAB. A gente tem como dado de surgimento dos primeiros ativismos de LGBTI+, no Ceará, a partir do Grupo de Resistência Asa Branca, que é uma organização não governamental que existe há 32 anos em Fortaleza. O GRAB vai nascer em 1989, a partir dos primeiros ativismos de gays, com voluntariado na epidemia da AIDS, e depois desse período, essas populações elas passam a pautar garantia de direitos na sociedade. Depois do GRAB a gente vai ter várias outras organizações que vão surgir, tanto a partir das lutas, quanto das lutas identitárias, como a Associação de Travestis e Transsexuais do Ceará. E ao longo desses 30 anos, 32 anos, a gente vai ter um grande número, um surgimento de grande número de grupos, coletivos, instituições que estão organizadas, tanto nas periferias de Fortaleza, quanto em outros espaços da cidade também. As paradas pela diversidade sexual do Ceará, elas vão surgir em 99, a partir do movimento de travestis e mulheres trans, Então, é importante a gente colocar que a parada, ela é um marco de luta, Ela é uma marcha de luta por direitos humanos. Ela demarca o início de lutas, de pautas políticas que a gente está construindo e discutindo naquele ano. Então, toda a parada tem uma temática que é referente às pautas políticas que a gente desenvolve durante aquele ano. E no dia da realização da parada, a gente conclui aquele processo que durou um ano e ao mesmo tempo a gente inicia um novo ciclo de debates e discussões, É importante dizer que a parada ela não é só aquele dia, não é só a concentração da marcha naquele dia, mas ela é toda uma preparação que ocorre durante todo um ano, com seminários, debates, articulação de organizações, tanto da sociedade civil como também do poder público. Então, assim, há todo um envolvimento da sociedade, de políticas públicas para que aquele momento aconteça. E a partir dos processos das paradas, a gente consegue atingir um público LGBTI+, que ele não está tão atuante na sociedade, na busca por direitos ou por políticas públicas. E a partir disso, os grupos e coletivos, eles começam a surgir, nas periferias, em outros espaços da cidade. Então, ainda na década de 90, a gente vai ter como primeira conquista a lei que pune estabelecimentos comerciais, por discriminação de pessoas LGBTs por orientação sexual. Então, essa lei municipal, ela é a mais antiga que a gente tem aqui em Fortaleza, que ela é da década de 90, Então, a partir disso, a gente começa a construir outros processos para além da cidade. Na década de 2000, iniciam-se os processos das conferências, municipais, estadual e nacionais. As conferências são processos de diversas populações que pautam também a garantia de direitos e a gente conseguiu realizar conferência municipal LGBT, conferência estadual e conferência nacional, estivemos lá também, A partir dessas conferências, o
o que foi esses processos, né? Foram processos de discussão e participação política das populações LGBTs, né? De ativistas que compõem organizações, né? E nessas conferências a gente pautou planos, né, para políticos LGBTI+, em todo o Brasil, né? Como um primeiro princípio, o que se estabeleceu, o que a gente chama de tripé da cidadania, que seria o quê? A constituição de uma coordenadoria especializada em políticas para a diversidade sexual, a instituição de um conselho municipal, estadual e nacional também LGBT, e também a publicação e execução de um plano de políticas para LGBT. Esse plano ele vai ser nível municipal, nível estadual e nível também nacional. Então, foram construídas propostas, né, políticas de acordo com as demandas da população LGBT, né? Então, por exemplo, a gente não conseguiu nesse último período realizar nenhuma conferência devido à conjuntura nacional, ao atual governo que não representa as pautas LGBTs, né? Que tem desconstruído o que a gente já havia construído e há um desmonte disso tudo. Então, a gente não conseguiu mais avançar no campo das conferências. Mas no campo das políticas públicas LGBTs, nós avançamos no sentido de propor, né? A gente propôs, né, muita coisa, muitas ações, muitos projetos, muitas leis que viriam a garantir direitos. Ainda temos muito a avançar, né? Mas no campo da legislação a gente tem, acho que um aparato já que, de certa forma, garantia um pouco dos direitos das populações LGBTI+. No entanto, a efetivação dessas legislações é o que torna mais difícil, né? Em todas as esferas da sociedade. Então, assim, é preciso a gente discutir mais sobre como efetivar essas legislações e como construir novas, né, de acordo com as pautas, as demandas que vão surgindo. E a nossa trajetória em todos esses anos, todas essas décadas, é de luta mesmo, de resistência, né, por nós mesmas, pelas que virão, por aquelas que tombaram vítimas da LGBTfobia, que a gente não esquece, mas também que deixaram um grande legado que foi dessas conquistas, né? Se hoje a gente está aqui reivindicando direitos, pautando questões para a sociedade, é porque outras pessoas nos antecederam e a gente deve a nossa reverência a elas também. Em sua trajetória, o GRAB, Grupo de Resistência Asa Branca, já realizou diversas ações como formação sobre diversidade sexual e de gênero, campanhas de prevenção ao HIV/AIDS, de sensibilização pela diversidade, como a Parada pela Diversidade, e a criação e o controle de políticas públicas para a população homoafetiva, transexual e travesti. Se você deseja aprofundar seus conhecimentos ou acompanhar a agenda de associações do GRAB, acesse facebook.com/GRAB. Jocelino tem 15 anos. Ele vende doces para ajudar a família. Júlia é defensora de direitos humanos. Ela dedica sua vida à luta pelos direitos das crianças e adolescentes que estão nas ruas, como Jocelino. Hoje conquistamos uma grande vitória. Muito obrigada a todos. Júlia comemora as vitórias de Jocelino. Seu primeiro dia de aula no ensino médio, seu primeiro estágio e quando conquistou a casa própria. Ajude Júlia e Jocelino a continuarem na luta pelos direitos de crianças e adolescentes. Seja voluntário, envolva-se, faça uma doação. O mundo muda se você ajuda. Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Acesse www.opequenonazareno.org.br. Para doações, ligue 0800 095 2214. Patrocínio Petrobras. Governo Federal. E nós estamos aqui no GRAB e na luta contra a LGBTfobia e a favor de uma sociedade mais igualitária, a participação da juventude é importantíssima. Essa galera chega junto e através dos coletivos resiste pelo direito à vida. Então se liga que tem juventude nas áreas.
nome é Renan Monteiro, batizado e conhecido como Renara. Eu sou da comunidade do Lagamar, né? Venho dali da região da Aerolândia e hoje me encontro há mais de 6 anos no GRAB, que é esse espaço onde a gente está, né? O Grupo de Resistência Asa Branca. Esse espaço ele foi conseguido depois de muita luta, depois de muitos projetos aprovados, né, no Ministério, principalmente no Ministério da Saúde, que trabalha na promoção de saúde para a população LGBT. Em 2011 eu vim fazer um curso no GRAB através do projeto, né, Patativa do Assaré, que é um centro de formação juvenil para o turismo. E aí, através desse curso, eles tinham uma parte do curso que era voltado para direitos humanos, principalmente voltado para a população LGBT. E aí foi que eu tive o primeiro contato com o GRAB, conhecendo, por exemplo, eu já sabia da parada gay, mas eu nunca havia ido, não me interessava tanto, em 2011, na época, né. E aí eu fiz um curso no GRAB e descobri que o GRAB organizava, né, puxava, né, à frente, não só o GRAB, várias organizações puxavam a parada pela diversidade sexual do Ceará. A partir daí, eu abri um leque, né? Não só por isso, eu sempre fui muito curioso e sempre estudei muito, sempre tive curiosidade de aprender, uma fome de aprender. Eu já sabia algumas coisas, mas o GRAB entra como uma escola na minha vida, abrindo essas portas, abrindo a mente para uma nova situação, acordando, me tirando da caixinha, me tirando da bolha, para entender que o mundo é bem maior e que as violências que eu pensava sofrer sozinho, na verdade, não é uma minoria. Somos maioria, mas essa maior parte da população sofre. E aí, desde 2018, lá no Lagamar, a gente fundou o coletivo LGBT Flor no Asfalto, que aí ele parte de uma outra pegada, diferente daqui do GRAB, que é não institucionalizado, é um coletivo, onde todas as decisões passam por todo mundo, não existe presidente, coordenador, todo mundo é tudo, a gente se reveza nas representações nos espaços, né? E aí a gente faz acontecer em todas as áreas. E aí desde 2018, o coletivo LGBT Flor no Asfalto, a gente sentou e viu que havia uma necessidade de cobrar o poder público que se faça alguma coisa que não estava sendo feita. Que o mínimo, não é o mínimo, mas o pouco que estava sendo feito era feito pela sociedade civil, pelas organizações, pelos coletivos, e o poder público lavava as mãos. E a gente sempre foi tido como moeda de troca nas eleições, né? Então, eu vou assinar uma carta de apoio à comunidade LGBT, que no meu mandato vai acontecer isso e aquilo, pra poder ficar bem na fita, né, mana? Mas, na realidade, a gente sabia que isso não ia acontecer, como não aconteceu. E aí, em 2018, a gente senta, pensa em todas essas questões, e aí a gente vê a necessidade de fazer uma cobrança mais formal, mas não tão formal, porque a gente é jovem, a gente cobra da nossa forma, do jeito que a gente sabe cobrar. Então a gente diagramou e sentou pra conversar sobre orçamento público. E aí a gente viu que faltava muita cobrança nessa área de orçamento, né? E aí a gente foi e criou a cartilha do monitoramento do orçamento público voltado para as questões LGBTs, né? Principalmente de Fortaleza, que é o nosso território, né? Principalmente porque as manas da periferia sofrem com isso, porque se não tem ações no governo, se não tem dinheiro sendo empregado para isso, então se não atinge as áreas principais da cidade, muito menos a periferia. E aí a gente coloca nessa cartilha um comparativo, algo como não colocar numa balança, porque eu acho que não cabe uma balança aí, mas coloca-se pesos e medidas. A gente vai lá no orçamento, na LOA, a gente vai lá e vê que para propaganda institucional da Prefeitura de Fortaleza tem muito dinheiro orçamentado, muito dinheiro atualizado, às vezes eles aumentam para mais. E no final de cada ano que a gente foi acompanhando, a execução era acima de 90, acima de 70. E ao mesmo tempo a gente pega ali o que está orçamentado na LOA e na lei municipal para promoção de ações para a população LGBT. E aí ela é orçamentada, pelo que eu me lembre, se não me falha a memória, em R$600 mil um determinado ano. E aí com a atualização que acontece todo ano, porque eles revêem os cálculos do ano anterior,
E aí diminuiu esse valor para 200 ou 100 mil reais. E no final do ano a gente teve uma execução de 0% desse valor. A gente tem, digamos, instinto, né, de proteção. Então, se você não conhece, você se retrai, você se fecha. E você vê a pessoa na rua e você, não vou falar. Então, assim, quebra. A mensagem que eu tenho para dizer é quebra de paradigma, quebra de vivência. Vá atrás, converse com aquela pessoa que você tem medo de conversar, não sei por que esse medo, né? Então, conversa, procura, se informa, vai atrás. Existem muitas pessoas muito semelhantes a você e que podem te passar informações, que podem te passar aprendizado. Tu pode aprender muito e tudo que tu já aprendeu tu pode ensinar também, né? É legal, né? Essa troca, é legal essa conversa. Né? Pode ser física, pode ser virtual. Eu acho que o virtual está mais alcançável hoje em dia. Você em casa, você consegue essa informação, você consegue fazer amigos, você consegue se inserir num coletivo e participar dele virtualmente, que ele seja aqui em Fortaleza, Ceará, que ele seja no Rio de Janeiro, que ele seja no Acre, que ele seja em Manaus, que ele seja na China, e não importa, só se mexa, não fique parado, se mexa. O movimento Mães pela Igualdade é um movimento horizontal, laico, suprapartidário e democrático criado pelas mães de LGBTQIA+. Para conhecer o movimento e acompanhar a agenda de atividades, acesse facebook.com/Mães pela Igualdade. O Brasil faz parte da Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação e intolerância, e assim se comprometeu a prevenir, eliminar, proibir e punir todo ato ou manifestação de discriminação e intolerância. Mas como a gente bem sabe, no nosso país não se tem uma lei específica de responsabilização da homofobia, nem muito menos políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+. Será que o Brasil ter altos índices de discriminação e homicídio a pessoas LGBTQIA+, se deve a esse fato? Ou seja, a gente pode utilizar aquele velho ditado popular que diz: aqui se faz, aqui se paga. Então cuida, chega junto que a gente vai trocar essa ideia nas áreas. No programa a gente sempre trata uma lei e usa de um ditado popular para discutir diante dessa lei, para saber se dá para usar, se não dá para usar, se a gente concorda ou não. A gente está falando da Convenção Interamericana, né, que fala sobre a discriminação, que o Brasil se propôs a eliminar todo tipo de discriminação no geral, mas a gente sabe que não se tem uma lei específica a nível nacional que vale de fato dar, né, a responsabilização aos homofóbicos, a pessoas que praticam a homofobia no geral, e muito menos políticas públicas da comunidade LGBTQIA+, né? E a gente sabe que isso gera um nível gigantesco de homicídios, de discriminação cada vez mais em vários âmbitos, né? Rádio, televisão, escola. E aí, pensando nisso tudo, a gente pode utilizar aquele ditado popular que diz: aqui se faz, aqui se paga? Posso concordar e discordar ao mesmo tempo dessa questão, né? Eu acho que aqui se faz, aqui se paga
passa por uma área muito nebulosa, né? De repressão, de represália, de ir contra o que está sendo instaurado ali, né? Está sendo imposto. Pra mim não, né? Porque se fosse no sentido, né, de olho por olho, dente por dente, até que ainda ia, né? Mas aqui se faz, aqui se paga. Quem é que paga? Como é que paga? Né? Quem é que chora por nós nesse sentido? Eu não concordo, porque quando você coloca do ponto de vista aqui se faz, aqui se paga, nós pagamos pela ignorância, né? Existe hoje um reconhecimento dessa LGBTfobia que é promovida principalmente por iniciativa de justiçamento. Então, assim, esse aqui se faz, aqui se paga, já está acontecendo, né? Já tem ocorrido. Mas eu, enquanto pessoa, não acredito nessa prática. Eu acredito que sim, porque com a falta de políticas públicas, quem paga somos nós com as nossas vidas, né? A gente é ceifado direto por falta de política pública, então eu acho que vem a calhar esse ditado. Acaba que servindo, né? Acaba que servindo. Tá respondido, então. E pra você aí de casa, aqui se faz, aqui se paga? Meu nome é Sudário Mesquita, eu estou educador social. Eu acredito que a pauta central de luta que nos envolve enquanto pessoas LGBTs sempre foi e continuará sendo a criminalização da LGBTQIA-fobia, né? Ou seja, esse crime de ódio que atenta diretamente contra as identidades de gênero, historicamente, né, ocorreu e ocorre no Brasil, afeta diretamente a vivência plena de dignidade nossa e dessas outras pessoas que estão, né, nas outras identidades de gênero. E tem uma questão que historicamente foi negado, porque apesar da gente ter o dispositivo de lei constitucional de 89, onde existe, né, uma lei que responsabiliza práticas de preconceito, discriminação para as questões de raça, etnia, a questão do gênero nunca foi colocada como uma possibilidade, né, que demarcava essa violência específica, né? Então, assim, é até interessante trazer esse destaque, porque a criminalização da homofobia, né, quando recentemente foi aprovada, ela foi aprovada como parte desse projeto de lei que já existia de enfrentamento à violência, né, para com práticas racistas e de discriminação, havendo esse complemento de texto para as questões relacionadas a gênero. É importante também trazer esse destaque que os direitos da população LGBTs, né, QIA+, recentemente foram conquistados, ou seja, a gente tem aí a autorização da união e do casamento civil, né, que foi uma resolução aos cartórios nacionais, né, no ano de 2013. Por que eu tô falando isso, né? Porque também uma das coisas que sempre atravessou diretamente, né, as sociabilidades LGBTs foi a questão de uma relação afetiva ser reconhecida como família. É importante também trazer um outro destaque, né, porque quando você tem uma união estável, né, de duas pessoas, né, do mesmo sexo, você tem também uma proteção ao patrimônio construído, né, pelas duas pessoas. Uma outra questão que é importante trazer com relação aos direitos sociais, né? Existe o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor que orienta que nenhuma pessoa pode receber discriminação ou preconceito durante o atendimento em algum estabelecimento público ou privado, sendo que a pessoa tenha recurso financeiro para pagar aquele serviço que ela está solicitando, né? Por que eu estou trazendo isso também? Porque para além dessa questão do direito de consumidor, tem a questão do direito à sociabilidade, né? Outro direito, né, que foi conquistado foi o de redesignação sexual, né, e ou mudança. Esse direito ele existe desde 2008, só que ele só passou a ser realizado em 2010. Tem um outro direito também que foi conquistado somente em 2018, que é a questão da alteração do nome no registro civil. Ou seja, qualquer pessoa que tenha, né, a sua identidade de gênero ou que se considere, né, que o seu nome não seja de acordo com o seu sexo biológico, né, pode requerer essa alteração do nome no registro civil. Então, essa também é uma conquista, levando em consideração o que eu falei anteriormente, né, que é a espera longa para o procedimento, né, de mudança de sexo. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará é um espaço de recebimento de denúncias de violação dos direitos humanos e de orientação amparadas na Constituição Estadual, que encaminha e solicita providências às instituições responsáveis pela garantia dos direitos.
Mais informações, ligue 85 3277 2690. Então é isso, família, a gente vai ficando por aqui, tá encerrando mais um programa e você já sabe, né? Se você curte e gosta do nosso conteúdo, eu sugiro que você conheça outros produtos da Associação Beneficente, o Pequeno Nazareno. Basta você acessar o site pequenonazareno.org.br, projetoabrace.com.br e lá você vai encontrar as reprises do programa Nazária, também vai ter as reprises do programa de rádio Prioridade Absoluta, muito mais informações das ações do Projeto Abrace e link das nossas redes sociais. E se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão para fazer, basta entrar em contato com a gente através do e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Então é isso, família, o programa Nazária Especial Visibilidade LGBTQIA+, vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta no mesmo horário aqui na TV Ceará. A gente se despede com a linda mensagem da música Flutua, de Johnny Rocker, com participação da Lineker, que diz: ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Grande abraço, fiquem bem, respeito sempre, toda forma de amor é válida e até semana que vem. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar e flutuar.